E assim, em oração, nós acolhemos você que já nos acompanha em casa pelo sistema Canção Nova de comunicação. Estamos juntos aqui na Igreja Nossa Senhora do Líbano, em São Paulo, capital, para mais uma missa, o início do nosso Cerco de Jericó, recebendo com muita alegria, mais uma vez, o Padre Adriano Zandoná. Eu recebo você que está aqui, vamos aplaudir quem nos acompanha em casa? Com alegria. Que essa paz, essa alegria que nós vivemos aqui nessa noite chegue até você. E vamos cantar com essa mesma alegria o nosso canto de entrada. Há um chamado vindo da montanha a todos nós, para louvar o Senhor. Há um chamado vindo da montanha. A todos nós, para exaltar o Senhor. Cantem os anjos, a glória. Cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor soberano. Cantem os anjos, a glória. Cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor soberano. A glória, a força e o poder, ao Senhor. E a glória, a força e o poder. Cantem os anjos, a glória. Cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor soberano. Cantem os anjos, a glória. Cantem os anjos conosco, cantemos juntos ao Senhor soberano. Com os braços erguidos, a glória, a força e o poder, ao Senhor. A força e o poder. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Boa noite. Que saudade desse povo maravilhoso, hein? Como é bom estar de volta aqui com vocês. Com quem nos acompanha em casa também. Graças a Deus, muito feliz por poder retornar aqui à missão da Canção Nova em São Paulo. Esses dias tanta gente perguntando, né? Padre, foi transferido? Qual que eu respondi assim, padre não pode tirar férias não, é? Graças a Deus tive meu período de descanso, também estava tratando um problema no estômago, mas graças a Deus estou aqui novamente para começar com você nessa noite o nosso Cerco de Jericó. Hoje é o primeiro dia do nosso Cerco de Jericó. Sabe o que vai acontecer com você nesse Cerco de Jericó?
Posso ser sincero? Depende de você. A graça Deus sempre derrama, mas se você tiver com o guarda-chuva aberto, meu amigo, a água não penetra. Mas o que é o guarda-chuva, padre? Vamos conversar sobre isso ao longo dessas 7 noites, nesse cerco de Jericó. A gente tem que criar a hashtag, guarda o guarda-chuva, Deus está derramando a água, não é verdade? São pecados, são tantas posturas que a gente vai assumindo na vida, diante das quais a gente precisa se posicionar e nos libertar para viver aquilo que Deus espera de nós. Quero acolher quem está vindo pela primeira vez, levante a mão, os irmãos e irmãs que estão vindo pela primeira vez, vamos aplaudi-los, sejam muito bem-vindos, que Deus os ilumine, os fortaleça, que alegria receber você aqui, também você que nos acompanha em casa pela TV Canção Nova. Lembrando que nós estamos começando o cerco de Jericó, muitos motivos legais para celebrar hoje, importantes. O tema de hoje é quebrando as correntes dos vícios, quebrar as correntes dos vícios, como muitas vezes nós, ou pessoas que nós amamos, são de fato afligidos por essa realidade. Esses dias eu li uma pesquisa que dizia que milhões de pessoas morreram por ocasião da Segunda Guerra Mundial e tantos outros conflitos bélicos que vivemos no século passado. Mas se você for colocar na ponta da caneta o tanto de pessoa que já morreu e morre por causa das drogas, meu amigo, se não empatar já superou, infelizmente. Então a gente vive essa guerra também, e a nossa arma é a fé e é também escolhas conscientes, são escolhas conscientes que a gente precisa aprender a fazer. Mas enfim, quero acolher também os novos membros da Canção Nova que vão ingressar na Canção Nova, fazer o primeiro compromisso no dia 2 de fevereiro, daqui a pouco eu vou citar os nomes deles, quero que vocês os acolham com uma salva de palmas, estão ali, fizeram o processo do caminho vocacional, né? Graças a Deus, 2 anos de caminho vocacional, nesse tempo também foram descobrindo que eram chamados por Deus para serem consagrados na Canção Nova, e estão entrando, alguns para a Comunidade Vida, outros para a Comunidade Aliança. Quem sabe você que está aqui, você que nos acompanha pela TV, você jovem não sente esse chamado também, né? Quem sabe também Deus não te quer numa obra de evangelização como a Canção Nova. Pense nisso, Deus chama, a gente precisa saber ouvir. Claro que também nós estamos celebrando muitos aniversários. Quero também pedir uma salva de palmas para Ana Lúcia, que está conosco, cantando, não é? Já há alguns dias aqui em São Paulo. Estava de férias, fui assistir a missa, falei, nossa, o Orlando está diferente, né? Falar nisso, hoje é aniversário do Orlando Júnior. Orlando Júnior, que cantou o ano passado, ano retrasado, a gente se lembra, claro, está fazendo aniversário, hoje está na missão da Canção Nova em Curitiba. Quero rezar também por essa moça linda que está cantando aqui, completando 15 anos hoje, a Aline. Vamos aplaudi-la também. Deus te abençoe. Dê saúde. Para quem está fazendo aniversário de 15 anos, a gente fala, Deus dê saúde e juízo, né? Ela é filha da nossa querida irmã da Comunidade de Aliança, aqui da Canção Nova em São Paulo, a Neuza. Também nós estamos celebrando o aniversário. Olha, esse nome aqui eu vou tentar, viu? Está aqui na Assembleia, Mititusil. Peraí. Sabe que escrever em línguas? Mititusugu Rabiro. Cadê? Que está fazendo aniversário. Parabéns, Deus abençoe. Está aqui na frente. Falei certo? Mais ou menos, né? Parabéns. Quero rezar também pelo Valfrido e a Maria José, os pais da Marli, que trabalham aqui conosco, lá de Ouro Fino, Minas Gerais, e também pelo Caio, de Sertanópolis, no Paraná, que hoje completa 9 anos, e pela Lourdes, também de Sertanópolis, que fez aniversário ontem. Tem mais alguém fazendo aniversário aqui hoje? Se tiver, levante a mão, por gentileza. Lá atrás, ali também. Vamos aplaudir todos os aniversariantes. Que Deus os ilumine, os abençoe, os fortaleça. Que privilégio ter você celebrando seu aniversário conosco aqui nessa segunda na Canção Nova. Mas irmãos e irmãs, para que a gente viva bem essa Eucaristia, esse primeiro dia do nosso cerco de Jericó, quem sabe nós chegamos aqui com tantos agitos no coração, incline um pouco a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração, sinta o seu coração bater, sinta o compasso do seu coração. Pode ser que o seu coração teu coração esteja agitado. Vai
acalmando o seu coração, respirando fundo, se colocando na presença de Deus neste ano da misericórdia, invocando com confiança sobre ti, sobre sua história, essa misericórdia que é infinita. Você que, quem sabe, cometeu grandes pecados, está vivendo coisas erradas, Deus está chamando você. A misericórdia dele quer te encontrar. Misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, 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 Senhor. Cristo, piedade, tem piedade de nós, ó Cristo, Cristo, piedade, tem piedade de nós, misericórdia, 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 Senhor, misericórdia, 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 Senhor. Pai Todo-Poderoso, que Ele tenha compaixão de nós, perdoe os nossos muitos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, atendei como Pai às preces do vosso povo, dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Podemos nos sentar e escutar com muita atenção a proclamação da Sagrada Escritura. Livro de Samuel. Havia um homem sufita, oriundo de Ramá, no monte Efraim, que se chamava Eucana, filho de Jeroã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Sufi, efraimita. Eucana tinha 2 mulheres, uma chamava-se Ana e a outra Fenena. Fenena tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso em Silo. Os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, eram sacerdotes do Senhor naquele santuário. Quando oferecia sacrifício, Eucana dava à sua mulher Fenena e a todos os seus filhos e filhas as porções que lhes cabiam. A Ana, embora a amasse, dava apenas uma porção escolhida, pois o Senhor a tinha deixado estéril. Sua rival também a magoava e a atormentava, humilhando-a pelo fato de o Senhor a ter tornado estéril. E isso acontecia todos os anos. Sempre que subiam à casa do Senhor, ela a procurava do mesmo modo. E Ana chorava e não comia. Então, Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que estás chorando e não te alimentas? E por que se aflige o teu coração? Acaso não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Palavra do Senhor. Oferto ao Senhor
um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor, oferto ao Senhor, um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Vamos todos ficar em pé, com alegria, aclamemos o Santo Evangelho. Aleluia, 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 o Santo Evangelho, vamos aclamar. O Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir o Santo Evangelho. Oferto ao
ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Só você cantando agora, oferta ao Senhor, solta a voz. Oferta ao Senhor Com o coração, com a alma. Oferta ao Senhor para encerrar. Oferto ao Senhor um sacrifício de louvor, um sacrifício de louvor. Queridos irmãos e irmãs, quero pedir uma coisa de maneira muito ordeira, é claro, lembrando que a gente está numa transmissão ao vivo, mas se tiverem jovens, pessoal que estiver lá fora e quiser se sentar aqui à frente, podem se sentar aqui nesse corredor, viu, na frente do padre, que eu estou vendo que tem bastante gente lá fora, claro, de maneira ordeira, não vai chutar ninguém, né? Eu que sou muito grandão, sempre quando eu quero mexer demais é um desastre. Eu virava cedo, derrubava o abajur da minha mãe, virava lá na sala de casa, né, quando eu era criança. Depois de mais velho também um pouquinho. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos aqui neste primeiro dia do nosso cerco de Jericó, graças a Deus, para rezar juntos, preste atenção, para clamar a libertação dos nossos vícios. Quem aqui tem alguma espécie de vício? Levanta a mão. Que bom, o povo de São Paulo é honesto, né? Eu achei que eu ia ter que contar para você aquela história. Você já viu a história daquele homem, um senhor, presta atenção, senhor de 83 anos, muito galanteador, romântico com a sua esposa, 60 e poucos anos de casado, 60 anos de casado, e ainda sempre naquele romance, dava rosas para sua senhora. Ele chegava assim, uma rosinha para você. Só que um dia ele ligou, preste atenção, ligou no médico dela. Eu não me recordo a especialidade do médico que cuida da audição agora, mas nesse médico que cuida, otorrino, claro, otorrino, isso mesmo que eu disse. Tem uma médica aqui que é ministra da comunhão, né? Ministra extraordinária da Eucaristia, que me ajuda. Ele ligou para o otorrino da esposa e falou assim: olha, eu estou preocupado, doutor. O que você está preocupado? Minha esposa não está ouvindo direito, eu a amo tanto, sempre gosto de sussurrar palavras românticas para ela, e a minha esposa não está me ouvindo. Aí o doutor falou: então tudo bem, você vai fazer o seguinte, eu vou marcar a consulta para o dia 15, era dia 3, mas você já vai começar a fazer o teste lá em casa com ela. Você vai falar algo de uma distância, mais ou menos longe, ali uns 4 metros, para ver se ela ouve. Se ela não ouvir, você aproxima mais um pouco. Se ela não ouvir, você aproxima mais um pouquinho. Se você vê que ela não ouve, você vai chegar bem no ouvido dela e vai sussurrar. E o senhorzinho, né, falou: claro, doutor, isso aí eu faço. Chegou em casa, a primeira coisa que ele perguntou, a uns 4 metros de distância, presta atenção aqui no padre, a uns 4 metros de distância da sua esposa, ele perguntou: amor, o que vai ter de mistura hoje? Sabe o que ele ouviu? Nada. Ela não falava. Ele falou: vou ter que chegar mais perto. Andou mais uns 4 passos: amor, o que vai ter de mistura hoje? Nada. Não ouvia, a mulher não falava. Chegou mais um pouco: amor, o que vai ter de mistura hoje? E a mulher não falou. Aí ele chegou bem no ouvido com aquela pose romântica: minha princesa, o que vai ter de mistura hoje? Frango, já falei 4 vezes, pô. O surdo era ele. O surdo era o cara, você acredita? É como quem diz que não tem vício. Ou seja, o vício está sempre no outro. É claro que existem vícios que chamam mais atenção, não é? Mas existem alguns desequilíbrios que todo mundo tem um pouco. E o maior louco é aquele que não reconhece a sua loucura, sabia? Aquele cara que acha que está bem, não é?
Todos nós temos um pouquinho dessa surdez na vida. Todos nós precisamos ser libertos de alguma coisa, sabia? Às vezes a gente vai adquirindo na vida comportamentos errados, nocivos, compulsivos, e a gente nem percebe. E nós vamos falar sobre isso nessa noite, sobre as muitas formas de vícios que existem, claro, de maneira muito singular. O vício da drogadição, o vício da pessoa, por exemplo, que joga, que perde tudo com o jogo, são realidades que chamam a atenção, obviamente. Pessoa que vive o vício do álcool de forma desequilibrada, usa o álcool de forma desequilibrada, perde tudo. Quantas pessoas, esses dias eu vi uma pesquisa de pessoas que começaram, por exemplo, bebiam socialmente, aí começaram a beber socialmente 1 litro de uísque, né, por dia, aí começaram a beber socialmente, mas aquele socialmente que não tinha nada de social, né? Aí o que acontece? Quando a pessoa encontra uma válvula de escape nociva, a pessoa bebia. Aí um dia descobriu que a esposa estava querendo separar. Aí o que o cara fez? Se entregou e foi morar na rua, virou mendigo. Eu vi a entrevista do cara contando para o repórter como que ele chegou a virar um mendigo. Ou seja, a pessoa foi se entregando. Por quê? Porque ela estava tão... Né, quando a gente está tão acostumado com algo ruim, quando vem a primeira aprovação, você corre para aquilo. Por isso que é bom se acostumar a rezar. Porque quando vem a aprovação, você corre para os braços de Deus, e lá você é sempre curado e liberto. Sempre. Sempre. Em todas as circunstâncias. Mas às vezes a gente vai escolhendo coisas tão ruins, né? Principalmente as pessoas, você sabia que de 70% a 80% das pessoas que entram nos vícios, elas procuram o vício nos momentos de sofrimento, você sabia disso? Independente do vício. Ai, padre, estou comendo tanto. É porque eu estou sofrendo. Que culpa que o pão tem de você estar sofrendo? Deixa ele em paz. Que culpa que aquele bife, deixa o bife viver. Né? Desconta no bendito. Né? Sempre tem uma coisa, a gente vai criando aquela compulsão no momento de sofrimento. Geralmente é no momento de sofrimento. Muitas pessoas, claro, tem uns que entram no vício por sem vergonhice mesmo. Claro que aqui nessa Assembleia e aqui nessa cidade de São Paulo não existe. Em outros países, claro, nem no Brasil. Mas 70% a 80% das pessoas que entram num vício, por exemplo, elas entram num momento de dificuldade. Aquele momento de crise financeira, que isso está longe de acontecer no Brasil, claro. Não é? As previsões são maravilhosas, né? Eu fico admirado. Aumenta a tarifa do ônibus, querem criar CPMF, mas você não ouve ninguém falando que vai cortar gasto do governo, né? Lá não precisa de economia, mas enfim, não vou nem abrir esse parêntese. Vamos falar do evangelho, vamos falar do jogo de futebol, né? Porque parece que tem certo tipo de reflexão que muitas vezes a gente precisava cultivar mais e acaba ficando em segundo plano. Mas enfim, voltando para a realidade dos vícios, às vezes no momento de sofrimento você acaba incorporando uma atitude negativa, assumindo uma postura ruim. Quantas pessoas, esses dias, eu escrevi no livro Conquistando a Liberdade Interior, que eu lancei o ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre as consequências do vício da pornografia, por exemplo. Tem tanta gente que quando vê, por exemplo, um assassino, um estuprador, detona, né, quando acontece. Mas você sabia que quem é viciado na pornografia está mantendo esse mercado, como as pessoas que concretizam atos violentos nessa área? Você está mantendo esse mercado. Você está alimentando, é a filha de alguém que está lá naquele site. É a irmã de alguém que está lá. Só que é um vício que muitas pessoas contraem, me perdoe dizer, e que gera consequências negativas. Eu coloquei pesquisas científicas. Uma pesquisa que eu peguei num site de geopolítica do FBI, que os crimes aumentam de 2 a 7, numa escala de 10, quando há consumo de pornografia. Estatística do FBI. Sabe, só que as pessoas vão se acostumando, vão achando que tudo é normal. As consequências negativas do vício da pornografia, por exemplo, na vida de um casal. Quantos casais já não conseguem mais falar a mesma linguagem sexualmente falando, e em outros aspectos, por causa do vício da pornografia? É também um vício. E tantos outros, que o padre vai tentar falar. Claro, nosso tempo é curto, não é? Mas eu vou tentar falar. Mas como o padre dizia, os vícios geralmente nascem em momentos de sofrimento. Mas você percebeu a primeira leitura de hoje, como ela é fantástica? A primeira leitura de hoje, ela fala de Eucana. Olha o nome do cara, né? Vai esperar coisa boa de um cara com o nome desse? Eucana,
que tinha 2 esposas. Você está vendo por que não pode ter 2 esposas? A leitura já falou, não dá certo, né? A uma ficou brava porque a outra ganhava mais comida do que a outra. Por quê? Porque uma, claro, naquela época era outro contexto, né? O padre está brincando, mas uma, que era Ana, era estéril. E naquela época, no Antigo Testamento, ser estéril, não ter filhos, era considerado uma grande maldição para a mulher. Sobretudo fruto de um pecado. As pessoas acreditavam, a teologia presente naquela época, que a doença, a esterilidade eram fruto de um pecado dela ou de alguém que cometeu e recaiu sobre ela. Olha só a compreensão que se tinha. Então a outra mulher de Eucana, tinha muitos filhos, então ela ganhava tudo, ganhava honras para os filhos, ganhava comida, e Ana estava sempre sozinha. Ana estava sofrendo. Quero aproveitar nessa missa para rezar também por tantas mulheres que vivem a esterilidade. Quantas mães às vezes chegam em mim? Quantas mães não, quantas mulheres, esposas, padre, eu e meu esposo somos casados há 10 anos, estamos tentando, não conseguimos ter filho. Não é? Quantas mulheres sofrem com isso, quantos pais e mães sofrem com isso, futuros pais e mães, não é? Que não tem a graça ali de conceber em ato o filho, a filha. Mas aquela mulher estava sofrendo. Com certeza, meus irmãos e minhas irmãs, surgiram no coração de Ana algumas perguntas que muitas vezes surgem no meu e no seu. Com certeza, Ana muitas vezes se perguntou, mas por que só comigo acontece isso? Por que eu não tenho filho? Por que essa injustiça que eu estou vivendo? Por que todas as honras a outra e a mim nada? Você acha que ela não se questionou, como muitas vezes eu e você não nos questionamos? Já percebeu quantas perguntas às vezes nós fazemos a nós mesmos, a Deus, a situações? Quantas vezes você tinha um sonho que não aconteceu? Às vezes pode ser até que para a sua família você sonhou tanto, deu o que você tinha de melhor para o seu filho, sua filha, e eles acabaram entrando em um vício, em algo ruim. Sofrimentos, às vezes coisas que a gente não tinha programado, gente. Mas olha a reação dessa mulher de Ana. Ela esperou em Deus, e ela transformou o seu lamento em oração, em confiança em Deus. Ana posteriormente foi a mãe do grande profeta Samuel. Ela foi abençoada não só com um filhinho, não. Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, um dos grandes profetas da história de Israel. Foi ele que sagrou os reis Saul e Davi. Olha que homem fantástico. Mas ela viveu uma humilhação antes. Isso mostra para nós, irmãos e irmãs, que nós que somos pessoas de bem, cristãos, que estamos lutando para acertar na vida, a gente precisa, preste atenção, aprender a enxergar o plano de Deus que se manifesta através de tudo. Através daquilo que é alegre, mas também através daquilo que às vezes não é tão alegre, é triste. Deus se usa de tudo para agir na tua vida. Às vezes até de um relacionamento que não deu certo, de uma pessoa que te abandonou, não que Deus quis. Claro, nós somos livres, como um livro muito bonito de Dostoiévski, chamado Os Irmãos Karamazov, que tem aquela cena, eu achei tão bonito, tem uma cena na qual Jesus volta, e as pessoas estão condenando Jesus à morte, na época até religiosos. Aí ele disse assim: Jesus, sabe por que eu estou te condenando à morte? Porque você deu ao homem o livre-arbítrio, e esse é o pior dos nossos pesadelos. Ou seja, uma linguagem artística ali, poética, né? Claro, a arte, a poesia vai além do que está escrito, a palavra diz mais do que está ali no livro, na linha, mas querendo dizer que o livre-arbítrio, numa narrativa ali artística, é de fato uma luta. É difícil exercer o livre-arbítrio, e às vezes não é que Deus quer o mal, é que as pessoas que estão com você são livres, até para escolher o mal. Aquela pessoa que quem sabe era casada com você, ela foi livre e escolheu o que é ruim. Ela vai pagar, vai colher os frutos disso. Mas você também está sofrendo por causa de uma escolha negativa de outra pessoa. É o livre-arbítrio que às vezes nós não sabemos usar, as pessoas que nos amam e que nós amamos não sabem usar, mas não dá para negar que a gente sofre. Mas filho, filha, não se esqueça, Deus age através de tudo. Deus, o plano dele se manifesta mesmo naquilo que não foi bom, se você entrega o teu coração a ele. Pode ser que você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, esteja sofrendo como Ana, essa humilhação de ter alguém da sua casa nos vícios,
um filho nas drogas, um pai bêbado, ou você que tem um vício que não consegue vencer, ou você que tem o vício da impureza, o vício do adultério, o vício da bebida, o vício do roubo, da corrupção, que precisa ser combatido. Muitas vezes a gente fala tanto da corrupção lá nas instâncias civis, mas tem muitos que reclamam da corrupção, que se estivessem lá fariam pior. A corrupção precisa ser combatida aqui. É um vício, uma mania de querer levar vantagem em tudo. Só que tem gente que vem aqui na missa, comunga, aplaude tudo que o padre fala, e no outro dia cedo vai no serviço e rouba do patrão, e chega atrasado. Não é isso que Deus quer de você, não. Deus quer que você seja bom, que você seja honesto, que você seja sincero e verdadeiro, que você não enrole as pessoas. Claro, eu sei que isso não acontece. Ai, coceira. Mas é sério. Esses dias eu estou falando para ti. Esses dias eu estava em um lugar, acho que foi lá em Cachoeira Paulista, um evento grande, não lembro se foi o Osana, quando eu lancei um outro livro meu. Eu estava no final, fui fazer a dedicatória no livro, aí tinha uma fila de muita gente. Aí veio uma senhora empurrando a outra, passando na frente da outra, falou: me dá uma benção. Eu falei: você acha que Deus vai te abençoar depois de você ter passado 300 pessoas para trás? Né? Que Deus é esse? Não. Se você quer a bênção de Deus, aprenda a endireitar aquilo que na tua vida está torto, senão Ele não vai te abençoar. Ele não vai te abençoar. Fecha as portas, devolve o que você pegou emprestado, paga quem você deve, ou pelo menos começa a fazer prestação para pagar, não é? Porque senão a gente fala: ai, Deus não olha para mim. E você está olhando para o outro? O jeito que você tratar o outro, Deus vai tratar você. Ai, padre, não fala isso. É, meu amigo. Aí a chapa ferve, né? Mas é por aí. Mas enfim, olhando para Ana e olhando para nós diante das nossas lutas, dos vícios que quem sabe existem dentro de nós, dos vícios que quem sabe existem na nossa família, naqueles que a gente ama, neste primeiro dia do cerco de Jericó, quero lembrar o que Jesus disse no Evangelho, capítulo 1 de Marcos, versículo 15, completou-se o tempo. O reino de Deus está próximo, ou seja, a salvação, a libertação, a cura já chegou para você, se você quiser e souber aceitar. Deus nunca se atrasa. Às vezes a gente não sabe ouvir, não sabe entrar no bonde daquela graça que Ele está nos dando. Mas enfim, falando dos vícios, no livro Conquistando a Liberdade Interior, que o padre falou, que eu lancei o ano passado, eu dediquei um capítulo inteiro, o capítulo 7, para falar sobre os vícios e sobre a libertação dos vícios. No começo desse capítulo 7, eu falei um pouco sobre as diversas formas de vícios que existem na nossa vida, podem existir na nossa vida. Preste atenção. Na página 99, muito se fala atualmente sobre a dependência das drogas, do álcool, os quais estão mais presentes na sociedade e que causam um estrago enorme na vida contemporânea. Porém, vale ressaltar que existem diversas outras maneiras de dependência que nos afligem atualmente, as quais não são tão mencionadas, mas estão intensamente presentes em nosso contexto social, tais como a dependência afetiva e sexual. Eu escrevi um capítulo também sobre a libertação dos vícios e desequilíbrios de ordem afetiva e sexual. Eu fiz uma pesquisa muito interessante. Também a dependência do dinheiro e das compras, né? Tem gente que fica com raiva e tem que comprar. Coitado do marido dessa mulher, ou da esposa, né? Ou do pai, né? Ai, padre, eu estou com raiva, eu pego aquele cartão de crédito, eu destroio. Mas é verdade, esses dias eu estava lendo também uma pesquisa, como tem pessoas hoje em dia com vício voltado para o consumismo. Porque, vamos falar a verdade, não é? A oferta hoje está muito maior. Imagina, a tua bisavó indo na vendinha do seu Zé Américo, com aqueles 6 coisas sujas, só aquelas opções de coisa ali, aquele feijãozinho, naquele saco, era granel na época, né? Aquele arroz com os carunchos. Agora você vai lá naquele hipermercado, meu amigo, você tem 52 opções de manteiga, 27 tipos de pão integral, fora os outros, carne, tudo quanto é jeito.
E eu estou falando do supermercado, mas o consumo, o vício do consumismo, pega todo mundo. Quanta gente endividada, quanta gente no cheque especial, quanta gente no limite do cartão, porque compra mais do que ganha. Eu vi um economista falando que geralmente você tem que se programar para gastar no mês 70% do que você ganha. Porque os outros 30% vão acontecer imprevistos que vão roubar de você, pode ter certeza. Mas tanta gente enforcada, principalmente nesse tempo de crise, né? A gente precisa saber redimensionar os nossos gastos. Mas não, eu vou lá, aquele é consumismo. Olha, em primeiro lugar, consumismo, compra exagerada é pecado, sabia disso? É pecado, porque aquilo que sobra no teu guarda-roupa pertence aos pobres, dizia um grande santo do século III. Não tem porquê. Às vezes a gente compra tanta coisa que você não usa. Assim, rapaz, mas é que eu gosto de abrir o meu armário e ver lá 47 modelos de sapato, de salto, claro, né? Fora os outros. Eu gosto, padre. Para que tudo isso, filho? A gente se torna tão pesado. Na caminhada da vida, quanto mais coisas você põe na sua mochila, mais difícil fica você subir as montanhas que às vezes aparecem no seu caminho. Se liberta do que você não precisa. Viva com leveza. O vício do consumismo, como eu dizia, o vício da TV e da internet. Caramba, como a dependência a esse tipo de coisa tecnológica tem pegado e aprisionado muita gente hoje. Vi um relato de jovens, de pessoas que, por exemplo, pessoas casadas, novas, o casal no qual o marido nem se relacionava mais com a mulher, não se relacionava de todos os jeitos, não só desse que você pensou, viu? Não conversava, não almoçava, não jantava mais, porque estava sempre jogando. Porque aquele tipo de jogo, aquele tipo de coisa, ele provoca um efeito como o do chocolate, né? Gera uma satisfação no sistema de recompensa momentânea, a pessoa quer mais e quer jogar e vai entrando, e nunca acaba, né? Outro lugar que a oferta é fantástica na internet, você conhece um jogo, aí no outro dia acharam outro, e com a tecnologia você joga com uma pessoa que está lá no Japão. Claro, tudo isso é muito bom, não é ruim a tecnologia, não. Eu gosto da tecnologia, só que você tem que usar a tecnologia, não ela te usar. Se você se deixar usar pela tecnologia, você perde a sua liberdade interior, se torna marionete. Deus te fez para ser livre, não escravo de qualquer coisa. Quer saber se uma coisa é boa para você? Veja se ela está roubando a tua liberdade. A partir do momento que você não tem mais capacidade de dizer não para aquilo, aquilo não é bom, não é o que Deus quer para você. Tenha certeza disso. Outra dependência que é pouco falada, que eu escrevi aqui no livro, escrevi um capítulo 9 também sobre isso, é a dependência da aprovação dos outros. Você sabia que tem pessoas que desenvolvem uma dependência da aprovação dos outros? Ou seja, se todo mundo não me aprovar, a pessoa entra em desespero, ela chega a ter surto. Claro, isso é um caso extremo que o padre está falando. Mas tem pessoas que têm uma dependência tremenda da aprovação dos outros. Não, eu chego em casa, todo mundo tem que me aprovar, tem que me aplaudir. Filho, filha, são raras as vezes que todo mundo vai aprovar você. E quando ninguém te aprovar, saiba que Deus te aprova, isso basta. Caminhe ancorado nesse amor, não fique escravo do que as pessoas pensam. Dependência da aprovação dos outros, dependência de tantas coisas. Mas eu elaborei também, a partir deste capítulo 7, do livro Conquistando a Liberdade Interior, 6 palavras, 6 realidades, divididas em 6 palavras, que podem nos ajudar a superar os vícios. Essas 6 palavras são as seguintes, você vai repetir comigo: reconhecer, identificar, decidir, lutar, fugir e rezar. Essas 6 palavras são uma receita concreta para que nós enfrentemos os vícios. Em primeiro lugar, quando você se depara diante de um vício, seja o vício de comprar, seja o vício de falar mal da vida dos outros, esse vício, e é um vício mesmo. Tem gente que quando não tem nada para falar, ele cria, fica esperando. A pessoa não fez nada para ela, mas está vendo aquela mulher como ela anda? Ela anda com as 2 pernas. Não, mas ela anda com jeito de metida. A mulher não falou nada. Não falou, mas pensou, né? Vício de falar mal, vício da carência, de sempre exigir as coisas, esperar que todo mundo preencha todos os seus vazios. Vício das drogas, que é um vício difícil, é um submundo, né? A pessoa vive em um outro mundo. Diante de um vício da pornografia, do adultério,
do roubo, você precisa, primeiro passo, reconhecer. Primeira palavra que nós dissemos. Você não vence um vício se você não reconhece que você tem. Por isso que o orgulhoso não consegue ser liberto. Para ser liberto você precisa ter a humildade de reconhecer: eu tenho esse vício, eu preciso de ajuda. Segunda palavra, identificar. Você precisa identificar quais são as raízes deste vício. O que te levou a esse vício? O que te leva a essa compulsão alimentar que faz você querer comer a lua? O que te leva a esse comportamento desequilibrado? Esse comportamento desequilibrado no campo sexual, afetivo, não sei, emocional. Identifica as raízes, peça para Deus que te revele pela ação do Espírito Santo. Terceira palavra, decidir. Você não vence o vício se você não reconhece que ele existe, se você não identifica as suas raízes e se você não se decide a combater esse vício. Quarta palavra, lutar. Para vencer um vício, você precisa reconhecê-lo, identificar suas raízes, decidir-se a combater esse vício, mas você precisa lutar. Mas não só lutar, lutar em cada dia. Como nós ensinamos na Canção Nova, aprendemos o PHN. Você não vai dizer: padre, eu vou ficar sem fumar para o resto da vida. Não, padre, eu não vou fumar hoje. E amanhã? Quando você estiver no amanhã, não vai ser mais amanhã, vai ser hoje. O amanhã, quando você acordar amanhã, vai ser amanhã? Não, vai ser hoje, vai ser o dia que você está vivendo. Então, fixe a sua luta contra o vício nas 24 horas daquele dia. Não pense na vida inteira, pense no hoje, lutar hoje. Mas para vencer o vício também você precisa saber fugir. Isso aqui é importante. Fugir das pessoas que te levam àquele vício. Fugir das pessoas que abrem as portas para você cair novamente naquele vício. Você que tem o problema das drogas, fuja dos amigos que você sabe que usa droga. Você sabe que usam drogas, aliás. Se você tem um vício, por exemplo, se você é casado e quer ser fiel à sua esposa, à sua família, fica andando com aquele teu amigo adúltero, com aquela tua amiga que só fala de adultério, de futilidade, para ver onde você vai parar. Fuja, é uma santa fuga. E a última palavra, sexta, rezar. Ninguém vence um vício sem contar com a força de Deus, meu irmão. Sozinho você é fraco, sozinho você não é nada, mas quando você coloca o seu joelho no chão, as maiores batalhas a gente não vence com uma espada e um revólver na mão, não. A gente vence com o joelho no chão, porque o céu reage quando o ser humano age sobretudo na oração. Depois que você reza, Deus abre portas que você nem imaginava. Ele começa a agir onde você menos esperava. Sim, mas é preciso rezar. Então essas 6 palavras eu quero recapitular. A primeira, reconhecer que existe aquele vício. A segunda, identificar as raízes daquele vício. A terceira, decidir a enfrentar esse vício. Quarta, lutar em cada dia contra o vício. Quinta, fugir do vício, das ocasiões que te levam ao vício. E sexta, rezar, combater através da oração. Queridos irmãos e irmãs, como é costume no cerco de Jericó, nós temos a nossa oração do cerco de Jericó, que a gente faz todos os dias. Daqui a poucos dias, essa semana mesmo, nós vamos dispor, como nós costumamos fazer, vamos dispor, o padre vai dizer, eu vou dispor no meu Facebook, vamos dispor aqui no Facebook da Canção Nova, para você salvar, para você imprimir, para você rezar na sua casa. Mas hoje, nós não vamos fazer esta oração do cerco. Hoje nós vamos fazer a oração pela libertação dos vícios, que é uma oração que eu coloquei no capítulo 7 deste livro, Conquistando a Liberdade Interior, na qual nós estamos refletindo sobre os vícios e combatendo os vícios especificamente. Vamos ficar em pé? É uma oração um pouco longa, mas você vai repetir com o padre. Antes disso, quero dizer que o lema das nossas atividades da Canção Nova aqui em São Paulo neste ano, o ano passado foi Agindo Deus quem impedirá. Neste ano é a citação do Salmo 102, versículo 4. Ele salva a nossa vida da morte e nos coroa com bondade e misericórdia. Estamos no ano da misericórdia e vamos fazer essa experiência. Quero que você levante o seu braço direito junto comigo e nós vamos rezar com muita autoridade essa oração
pela libertação dos vícios. Você aqui, você em casa, você vai pensar agora nos membros da sua família, nos membros da sua casa, que precisam dessa libertação. Você vai pensar nas áreas da sua vida que precisam ser libertas, mas você não vai só responder, você vai rezar com toda a força do seu coração. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. E confiando no seu poder. E confiando no seu poder. Eu. Digo o seu nome. Ana Lúcia. Eu renuncio a toda e qualquer. Eu renuncio a toda e qualquer espécie de vício. Que tenha aprisionado. A mim e aos meus. Eu renuncio a tudo que me arrasta a este vício. E ao que não me permite. Dele sair. Eu renuncio à tristeza. E ao sentimento de culpa. Que me queiram prostrar. E renuncio também. À falta de ânimo diante da vida. Eu assumo que sou amado por Deus. E que fui criado para ser feliz. Eu tomo posse, Senhor. De tua palavra que diz. Se o Filho vos libertar. Sereis verdadeiramente livres. Eu suplico agora. Que o Senhor me liberte de todo o cativeiro. Que me aprisiona. A comportamentos compulsivos, desordenados. Preencha agora, Senhor, todas as áreas da minha vida, com a presença do Seu Espírito. Dá-me tua força. E liberta-me definitivamente. Do mal que me quer dominar. Sustenta e guia. Cada um dos meus passos, Senhor. E abençoe e liberte. A minha família. Para que vivamos uma vida nova. E nunca mais regressemos. Às correntes do mal. Que um dia nos aprisionaram. Eu confio em Ti, Senhor. E sei que o Senhor já está a me libertar. Amém. Erga bem os seus braços agora. Nós vamos cantar com a Ana Lúcia, com os músicos, essa canção, pedindo que de fato o Senhor concretize em nós essa obra de libertação, nos transformando e agindo no mais profundo do nosso ser. Peçamos juntos: Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. 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 Canta com fé, solta sua voz. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Inunda-me como um manancial. Transborda em mim a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Com toda a sua fé, inunda-me como um manancial, Senhor. Inunda-me como um manancial. Transborda em mim a tua salvação, a tua salvação.
de Deus, vem e enche-me, enche-me. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me, Erga os seus braços e cante. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Mais forte, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Ainda mais forte, pelos seus. Espírito Santo de Deus, vem e enche-me. Inunda-me, Senhor. Inunda-me como um manancial, como um manancial. Transborda em mim, transborda em mim a tua salvação, a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Inunda-me como um manancial, inunda-me como um manancial. Transborda em mim a tua salvação, a tua salvação. Eu me rendo na tua presença, Espírito Santo. Com seus braços bem erguidos, vamos cantar só essa primeira parte. Solta a voz. Espírito Santo de Deus, Mais forte. vem enche-me. Convença o seu coração que você quer receber. Cante. Espírito Santo de Deus, vem enche-me. Sustenta os seus braços erguidos e canta. Força. Espírito Santo de Deus, vem enche-me. Não pare de cantar isso. Vai repetindo. Repita. Espírito Santo de Deus, vem enche-me. Continue cantando. O Padre vai ministrando a oração e você vai cantando. Espírito Santo Vem, de Espírito Deus, Santo. vem Liberta o teu povo que está aqui, que está em casa. Espírito Santo, Liberta-nos dos vícios, Espírito Santo. enche-me. Em nome de Jesus, liberta-nos das Espírito drogas, Santo de liberta-nos da Deus, prostituição, enche-me. da mentira, do álcool, das jogatinas, Espírito Santo de do adultério, Deus, do vício de mentira, de fofocar, do vício das Espírito compras, Santo de do Deus, vício da dependência tecnológica, do vício das drogas chamadas lícitas. Liberta-nos, Espírito Santo, da dependência de remédios. Liberta-nos, Espírito Santo. Liberta essa mãe que chora diante da situação do filho, da filha viciados em droga. Liberta esse pai, esse filho, essa pessoa que está no tráfico, nos assistindo agora. Essa pessoa que está cheia de ódio, que é viciada na murmuração. Liberta, Espírito Santo. Faz a tua obra em nós. Mais forte para encerrar, cante. Espírito Santo de Deus, vem. Mais uma vez. Espírito Santo de Deus, vem. Só você e a bateria, cante. Espírito Santo de Deus, Mais forte, encher de glória esse lugar. Espírito Santo de Deus, Com todos os instrumentos, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem. Espírito. Espírito Santo de Deus, vem. Bem suave, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, vem enche-me. Mais suave, Espírito. Espírito Santo de Deus, vem enche-me. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos aplaudir o Senhor.